Olá, bem-vindos de volta ao canal para mais um mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto na sua tela antes, então, oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que esse é um conteúdo que gostaria de acompanhar, por favor, se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Esta semana nós vamos falar sobre um caso solucionado da Pensilvânia. Uma jovem escoteira desapareceu misteriosamente ao voltar de uma festa de Halloween numa noite de outono de 1992. A polícia, a família e a comunidade local agiram rapidamente para tentar encontrá-la, na esperança de trazê-la viva para casa. Mas infelizmente isso não ocorreu, pois poucos dias depois seu corpo foi encontrado. Ela foi vítima de um homicídio brutal. Apesar de terem obtido o perfil de DNA do autor, anos e anos se passaram e o caso continuou sem solução. E, infelizmente, o caso esfriou. Isso foi até mais de uma década após o crime, quando uma nova análise dos arquivos antigos do caso revelou informações importantes para os novos detetives. Que a pessoa ou as pessoas responsáveis por esse crime horrível estavam, na verdade, bem na frente das autoridades. Todo esse tempo foi simplesmente um grande erro por parte da polícia, o que permitiu que eles passassem despercebidos e escapassem desse crime por mais de 10 anos. Um crime que, na verdade, faria com que o Halloween e o doces ou travessuras fossem proibidos na cidade onde esse caso aconteceu, pois era considerado perigoso demais permitir que as crianças andassem pelas ruas com um assassino à espreita nas sombras. Junte-se a mim enquanto mergulhamos no caso trágico e arrepiante de Shona Hall. Este vídeo aborda temas pesados como abuso sexual de menores. Recomendamos discrição ao espectador. Para o caso desta semana, vamos voltar quase 33 anos até outubro de 1992, em Oil City, que obviamente é uma cidade localizada no condado de Venango, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Esta é Shauna Hall, uma menina de 11 anos que morava em Oil City com a família em 1992. Shauna Melinda Hall nasceu em 11 de julho de 1981. A mãe dela era Lucy, e não achei o nome do pai em lugar nenhum na internet. Os pais dela se separaram quando Shauna era jovem, mas ela ainda mantinha uma relação próxima com o pai. Ele ainda fazia parte da vida dela. Shauna era, pelo que eu sei, uma de 4 filhos. Acho que ela tinha 2 irmãs e um irmão. E, pelo que dizem, eles tiveram uma infância normal e feliz em Oil City. Shauna era descrita como uma menina muito fofa, simpática e extrovertida. Ela era inteligente e animada, tinha muitos amigos e gostava da escola. Ela estava na 5ª série da escola e também fazia parte das escoteiras locais, algo que ela amava de paixão. Ela adorava fazer parte das escoteiras e participar de todas as atividades das escoteiras. E, na verdade, participar de uma atividade ou evento das escoteiras, devo dizer, foi exatamente o que a Shauna Hall, de 11 anos, estava fazendo no dia em que esse caso aconteceu. Era 27 de outubro de 1992. Era uma terça-feira e um dia que começou como qualquer outro para Shauna. Em um dia de aula, Shauna acordou, se arrumou e foi para a escola. E então, quando voltou da escola, Shauna imediatamente começou a se preparar para um evento das escoteiras que aconteceria naquela noite. Obviamente, era 27 de outubro, apenas alguns dias antes do Halloween, que era outra coisa que Shauna adorava. Ela adorava o Halloween. A mãe dela, Lúcia, contou que ela adorava planejar a fantasia de Halloween e se arrumar para pedir doces ou travessuras. E naquela noite de terça-feira, o grupo das escoteiras havia planejado se fantasiar e ir a um dos asilos locais em Oil City, basicamente para entreter os moradores idosos. Aparentemente, o grupo das escoteiras da Shauna costumava ir ao asilo, já que cada membro basicamente tinha sido designado a um avô ou avó lá, com quem podiam conversar, passar um tempo e fazer os moradores se sentirem menos sozinhos, o que acho muito fofo. Quando Shauna voltou da escola, começou a se preparar para as escoteiras. Ela tinha decidido que iria se fantasiar de ginasta naquele Halloween. Então ela estava usando um colante listrado meio azul turquesa. Ela também estava usando um short e uma meia calça. E então, animada, ela mostrou sua fantasia para sua mãe, Lúcia. E então, por volta das 16h30, ela se despediu da mãe, Lúcia, e do padrasto. João os abraçou e ela saiu de casa. E claro, eles esperavam ver Shauna mais tarde, quando ela voltasse das escoteiras.
Eles não faziam ideia de que, na verdade, aquela seria a última vez que veriam sua filha de 11 anos viva novamente. Depois de sair de casa, Shauna caminhou uma curta distância até a casa de sua amiga. Essa amiga também era escoteira e as meninas foram juntas de carona até o asilo. Elas ficaram um tempo no asilo. Todos disseram que Shauna se divertiu e o evento foi um sucesso. Fontes afirmam que, após o evento, as escoteiras fizeram uma pequena festa de Halloween na igreja próxima. E então, quando isso terminou, em algum momento entre 19h30 e 20h, Shauna começou a voltar para sua casa. Só que ela nunca chegou lá. Por algum motivo, em algum ponto do caminho, ela simplesmente pareceu desaparecer. Ela nunca voltou para casa. Cerca de 1 hora depois, entre 8h30 e 8h45, Lucy, mãe de Shauna, recebeu uma ligação no trabalho. Ela trabalhava em uma pizzaria e tinha turno naquela noite. Durante seu turno, ela foi contactada por seu parceiro, o padrasto de Shauna, John. Ele estava preocupado porque Shauna ainda não tinha voltado das escoteiras e já deveria ter retornado. Naturalmente, Lucy também ficou preocupada, sem entender por que Shauna ainda não voltara. E então, ela se deu conta. Normalmente, Shauna pegava uma carona para a casa das escoteiras com uma de suas amigas e também escoteira, Jennifer. Os pais de Jennifer sempre deixavam Shauna em casa. Mas então Lucy lembrou que Jennifer e sua família não estavam na cidade naquela noite. Eles viajaram para férias em família na Flórida e Lucy simplesmente esqueceu totalmente. Ela esqueceu totalmente. Então, Shauna não teria voltado de carona com eles e provavelmente teria começado a caminhar sozinha para casa depois das escoteiras. Não era uma caminhada longa, não me entenda mal, mas já eram cerca de 8 da noite quando ela saiu da festa de Halloween. Era outubro, já estaria escuro e, claro, Lucy, sua mãe, entrou em pânico. Ela saiu do trabalho e foi direto para casa. A família começou a ligar para todos que lembrava, o pai da Shauna, amigos dela, perguntando se ela estava com alguém. Ela não estava, eles também procuraram nos hospitais locais, pensando que Shauna poderia ter sofrido um acidente de carro ou algo parecido. Mas, novamente, não tiveram sorte. Nenhum hospital registrou sua entrada. Eles saíram procurando por Shauna pelas ruas, gritando seu nome, mas não havia nada, nenhum sinal dela em lugar algum. E então, agora, extremamente apavorada, Lucy pegou o telefone novamente, mas dessa vez para ligar para a polícia e registrar o desaparecimento de sua filha de 11 anos. Policiais foram enviados à casa da família para tomar o depoimento da família de Shauna. E não demorou nada para que parecesse haver um possível desdobramento no caso, né? O tipo de desdobramento que ninguém queria ouvir. Enquanto os policiais estavam na casa, eles começaram a receber informações pelo rádio da polícia, que um homem, um membro do público, havia relatado recentemente às autoridades que acreditava ter acabado de testemunhar um rapto, o rapto de uma menina. Foi relatado por um homem chamado Dan Payden, e ele informou à polícia que por volta das 20 horas daquela mesma noite, na noite de 27 de outubro, ele estava apenas caminhando pela West First Street e Reed Street em Oil City, que ficava a apenas 2 quarteirões da casa da Shauna. Quando ele viu uma jovem também caminhando pela rua na direção oposta à dele, ela estava andando do outro lado da rua. Ele disse que essa garota estava usando um colante azul turquesa, tipo um body, com shorts e laços. E o que ela estava vestindo realmente chamou a atenção dele, porque ele se lembrou de ter pensado que era uma noite bem fria para usar esse tipo de roupa. Mas, claro, era uma fantasia de Halloween. Essa era a Shauna, esse era o traje de ginasta que ela tinha montado para o evento e a festa das escoteiras naquela noite. Essa era a Shauna voltando para casa depois que a festa acabou. Como sabemos, ela nunca chegou lá, e Dan Payden sabia o porquê. Enquanto continuava andando, Dan também avistou um homem alto, branco, magro, que usava boné e óculos. E ele estava andando na direção da Shauna. Claro, Dan não pensou muito na hora e desviou o olhar por 1 ou 2 momentos. Mas então, de repente, ele ouviu o som de um grito, uma garota gritando. Ele olhou para onde o grito tinha vindo. E embora ele não tenha visto ninguém, ele viu um pequeno carro sedã vermelho saindo em alta velocidade imediatamente. E a jovem garota havia desaparecido. E ele imediatamente pensou, meu Deus, aquela garota que acabei de ver, a garota de collant e shorts, acabou de ser sequestrada na rua.
Provavelmente foi por isso o grito, tá? Ele correu até o telefone e ligou para o 190. Desde o começo, a polícia sabia do que se tratava e que Shauna Hall havia sido sequestrada. Ela foi sequestrada de novo a 2 quarteirões de casa, então o tempo era crucial. A polícia sabe que quanto mais tempo uma criança desaparece, menores as chances de encontrá-la com vida. Então, os policiais foram imediatamente convocados para iniciar as buscas por Shauna, naquela mesma noite. Eles procuravam nas ruas, paravam carros e iam de porta em porta. Enquanto isso, a mãe de Shauna, Lucy, foi orientada a ficar em casa. Fique perto do telefone caso Shauna ligasse ou o sequestrador dela ligasse pedindo resgate. Talvez fosse por isso que ela tinha sido sequestrada. O autor queria dinheiro de resgate. Familiares, amigos e membros da comunidade local logo se juntaram à busca. Membros da comunidade se voluntariaram para procurar Shauna, mas infelizmente não tiveram sucesso. Eles procuraram durante toda a noite, mas não havia absolutamente nenhum sinal de Shauna em lugar nenhum. No dia seguinte, as buscas continuaram e cartazes com o rosto de Shauna foram distribuídos na região. Mais pessoas da comunidade participaram das buscas, todos querendo ajudar ao máximo. Como você pode imaginar, muitos desses voluntários também eram pais. E eles nem conseguiam começar a compreender o que os pais da Shauna estavam passando. A angústia e o medo de não saber onde a filha estava ou se ela estava bem. Então a comunidade realmente se uniu aqui. Eles só queriam ajudar e apoiar a família. A mídia rapidamente começou a noticiar o caso. Eles estavam tentando divulgar o máximo possível, aumentar a conscientização. Realmente foi um esforço coletivo para encontrar Shauna Hall e trazê-la de volta para casa. Mas mesmo no segundo dia não havia nada, nenhum sinal dela. Ainda não sabíamos onde Shauna estava ou quem a levou. Só no terceiro dia de buscas, ou seja, 2 dias depois que Shauna foi vista pela última vez, em 29 de outubro, é que surgiram notícias no Casey News de que algo havia sido encontrado. Não era Shauna, mas sim uma peça de roupa dela. Naquele dia, um morador local estava caminhando por essa área remota em Rockland, em Oil City, conhecida como Buraco de Coulter. Parecia uma antiga ferrovia abandonada. E enquanto ele caminhava pela área, ele avistou no chão, em um arbusto, o que parecia ser um macacão turquesa de uma menina. Agora, esse homem obviamente tinha visto no noticiário que uma menina, Shauna Hall, estava desaparecida. Ele sabia como ela estava vestida. Pensando que o macacão podia ser da Shauna, ele logo procurou a polícia. E de fato era. O macacão foi mostrado para a mãe da Shauna, Lucy, e ela confirmou que pertencia à sua filha. Essa era uma parte da fantasia de ginasta que ela mesma tinha montado e estava usando na noite em que desapareceu. E, obviamente, o fato de ter sido encontrado simplesmente descartado nessa área remota e abandonada era muito preocupante. O fato de Shauna ter sido encontrada sem roupas deixou todos ainda mais apavorados, temendo que ela pudesse ter sido abusada sexualmente pelo sequestrador. E essa teoria foi tragicamente confirmada. Quando o macacão foi enviado para o laboratório de perícia para testes adicionais, os cientistas conseguiram detectar sêmen nele. Havia manchas de sêmen nesse macacão e testes adicionais nessas manchas permitiram que os cientistas desenvolvessem um perfil de DNA. Eles tinham o DNA de quem havia depositado esse sêmen, de quem havia agredido Shauna. Então, dado o fato de que o macacão de Shauna havia sido encontrado nessa área, a polícia começou uma grande e minuciosa busca em Coulter's Hole e na área ao redor naquele mesmo dia para ver se conseguiam encontrar mais alguma coisa. Outras evidências ligadas à Shauna. No entanto, eles não encontraram nada e mais tarde naquele dia, a busca em Coulter's Hole chegou ao fim. A polícia arrumou suas coisas e foi embora. Então você pode imaginar o choque da detetive quando, apenas no dia seguinte, 30 de outubro de 1992, eles receberam a notícia devastadora de que um corpo havia sido encontrado exatamente naquela mesma área. O corpo foi achado por outro morador, que soube pelo noticiário que a polícia havia buscado em Coulter's Hole no dia anterior após encontrar o macacão da Shauna. No dia 30, ele resolveu ir sozinho a Coulter's Hole para tentar achar algo que ajudasse na investigação. Ele não fazia ideia de que, na verdade, seria ele quem encontraria a Shauna morta. Esse homem estava atravessando a ponte ferroviária abandonada Trestle quando, por acaso, olhou para o riacho abaixo da ponte. E foi então que ele a viu.
Ele viu Shauna Hall, de 11 anos, caída morta no chão desse riacho. Finalmente, depois de 3 dias dolorosos de buscas, ela havia sido encontrada. Mas, é claro, a notícia de que ela havia sido encontrada morta era algo que ninguém queria ouvir. Todos rezavam para que não virasse realidade. Keith e Claire, tios de Shauna, seriam responsáveis por identificar o corpo da sobrinha no riacho. E eu nem consigo começar a se imaginar o quão traumático isso deve ter sido para eles. Não só pelo fato de terem que identificá-la, mas também por terem que ser os responsáveis por informar a irmã deles. A mãe de Shauna, Lúcia, aguardava em casa, junto ao telefone, esperando notícias de Shauna ou de quem a levou. Ela foi então informada de que sua filha nunca voltaria, que seu pior pesadelo havia se tornado realidade. Shauna havia sido assassinada. Os sapatos de Shauna foram achados na ponte, sobre os trilhos do trem, junto de um papel de bala. E nada disso, aliás, os sapatos, o papel de bala, todo o corpo de Shauna estava lá no dia anterior. Quando o maiô foi encontrado, o corpo de Shauna foi encontrado em um local que ficava a apenas cerca de 180 metros de onde o maiô estava. E como discutimos, as autoridades fizeram uma busca minuciosa no buraco de Coulter no dia anterior, e ela não estava lá. E não era como se tivessem tentado escondê-la ou algo assim. Não houve nenhuma tentativa de esconder o corpo dela. Entre arbustos, galhos e vegetação rasteira, ela estava ali, visível a todos. Então ela deve ter sido levada para esse local apenas na noite anterior. Depois que o grupo de busca saiu do buraco de Coulter, o assassino a trouxe de volta para o lugar onde abandonaram a roupa de corpo. E eles também largaram Shauna aqui. Quero dizer, parecia quase como se o assassino estivesse provocando a polícia porque tinha passado em todos os noticiários que eles estavam procurando no buraco de Coulter. Então era como se ele estivesse brincando com eles, primeiro largando o macacão lá em um dia e depois no outro dia fazendo isso de novo. O corpo da Shauna de fato estava muito machucado e cheio de hematomas. Ela tinha muitos ferimentos, mas a polícia não podia dizer só olhando para o corpo como ela foi morta. A verdade sobre sua morte horrível só viria à tona quando a autópsia fosse realizada. O legista concluiu que a causa da morte de Shauna foi traumatismo contundente na cabeça e no tórax. E eles determinaram que ela sofreu esses ferimentos como resultado de literalmente ter sido jogada da ponte ferroviária sob a qual foi encontrada. Shauna estava viva ao ser levada ao buraco de Coulter na noite passada. Ela obviamente foi mantida viva e em cativeiro em algum lugar por cerca de 2 dias antes. O assassino dela a trouxe para essa área remota no meio da noite e simplesmente a jogou da ponte. Fontes afirmam que ela sofreu um braço quebrado, costelas fraturadas e um ombro deslocado como resultado da queda. A queda em si foi de cerca de 10 metros. E o que torna tudo isso ainda mais de partir o coração e perturbador é que a legista também acreditava que Shauna provavelmente não morreu instantaneamente com o impacto da queda, que ela provavelmente ainda estava viva. Agarrou-se à vida por algo entre 5 e 10 minutos após a queda. Quero dizer, é incompreensível imaginar a dor, a agonia e o medo que ela deve ter sentido nesses 5 a 10 minutos antes de finalmente falecer. Também foi confirmado durante a autópsia que Shauna havia sido estuprada pelo seu assassino. Sêmen foi encontrado em seu corpo e, quando testado, esse sêmen correspondia às manchas de sêmen que haviam sido encontradas em seu macacão. Um único fio de cabelo, possivelmente do autor do crime, foi encontrado em seu corpo ou roupas. E outra coisa que o legista observou foi o fato de Shauna parecer ter esses tipos de escoriações nos joelhos, que pareciam ter vindo talvez de um carpete, como se fosse uma queimadura de carpete ou algo assim. Naturalmente, a notícia do assassinato de Shauna, a notícia de que seu corpo havia sido encontrado, se espalhou como fogo pela cidade, deixando todos em um estado de total incredulidade e choque. Para ser honesta, crimes assim não aconteciam aqui. A cidade de Óleo era considerada anteriormente um lugar muito seguro na Pensilvânia. Os pais realmente não tinham problema em deixar seus filhos andarem sozinhos pelas ruas, mas quero dizer, agora tudo tinha mudado. Toda a comunidade ficou apavorada, tão apavorada que, na verdade, o Halloween foi praticamente cancelado em Óleo. O dia 31 de outubro foi exatamente o seguinte ao encontro do corpo da Shauna.
e os pais estavam com muito medo de deixar seus filhos saírem para pedir doces ou travessuras. Então, foi simplesmente proibido e continuou assim por anos depois do assassinato da Shauna. Isso assustou tanto que pararam de deixar as crianças pedirem doces ou travessuras em Oil City. O caso passou de investigação de desaparecimento e sequestro para assassinato. E dado o fato de que uma criança havia sido morta, o FBI foi rapidamente chamado para ajudar no caso e a busca por suspeitos começou. Agora sabemos que a polícia tinha o DNA do assassino. Então, uma das primeiras coisas que eles decidiram fazer foi comparar esse perfil. Coletaram amostras dos homens ligados a Shauna. Pai, padrasto John, tios e até do irmão dela. No entanto, nenhum deles era compatível, então a polícia conseguiu descartar a família como tendo qualquer envolvimento com esse crime. Eles também investigaram colegas, amigos e pais de amigos da Shauna, além de qualquer um que interagisse com ela, caso a pessoa responsável seja conhecida da Shauna. Também fizeram teste de DNA no homem que encontrou o corpo da Shauna e em Dan Payden, que testemunhou o sequestro, mas nenhum deles era compatível. Então, a polícia começou a focar bastante no depoimento do Dan Payden. Ele era a única testemunha do sequestro da Shauna. E só para relembrar, ele contou à polícia que, enquanto a Shauna caminhava pela rua, ele também viu um homem branco, alto e magro, usando boné e óculos, andando perto dela. Depois de ouvir Shauna gritar, ele viu o carro vermelho sair em alta velocidade e os dois desaparecerem de repente. Então, parecia extremamente provável que esse homem fosse o sequestrador da Shauna, mas quem era ele? Bem, não demorou muito para que a polícia tivesse uma ideia de quem ele poderia ser. Eles fizeram um apelo ao público sobre o avistamento desse homem alto e magro, e uma denúncia chegou informando que um homem chamado Aldred ou Ted Walker se encaixava nessa descrição. Ted Walker era um homem da região. Ele tinha, acredito eu, cerca de 30 e poucos anos. Em 1992, ele trabalhava em uma pizzaria em Oil City. E, para ser sincera, todo mundo que o conhecia simplesmente o via como um cara muito, muito, muito estranho. Porque ele sempre parecia demonstrar um interesse estranho pelas crianças da vizinhança. Sempre que crianças iam à pizzaria onde ele trabalhava, ele sempre tentava conversar com elas por um tempão. E ele era excessivamente amigável com elas o tempo todo, especialmente com as meninas mais novas. As meninas mais novas ficavam desconfortáveis com o Walker, pois ele sempre tentava abraçá-las e tocá-las. Chegava ao ponto de as meninas literalmente fugirem dele quando o viam, porque tinham medo que ele tentasse tocá-las. E ele conhecia a Shauna. Acho que ele já tinha encontrado a Shauna na pizzaria antes, então ele conhecia a vítima. Ele parecia ter um interesse estranho por meninas jovens. Ele correspondia à descrição do homem alto e magro que Dan Payden viu. E adivinha o que mais a polícia descobriu sobre Ted Walker? Ele também possuía um carro vermelho pequeno, exatamente como o que foi visto no local do rapto de Shauna. Ou pelo menos ele tinha um carro vermelho pequeno. Coincidentemente, o carro de Ted foi encontrado em chamas não muito tempo depois que Shauna foi morta, o que, como você pode imaginar, só aumentou as suspeitas sobre ele. Ted teria incendiado o próprio carro para destruir evidências. Talvez provas ligadas ao assassinato de Shauna? Então, por causa de tudo isso, Ted Walker realmente se tornou um suspeito muito viável no caso. A polícia realmente acreditava que ele poderia ser responsável por esse crime horrível. Isso foi até eles coletarem uma amostra de DNA dele e perceberem que não correspondia a Ted Walker, não era compatível com o sêmen que foi encontrado no corpo de Shauna. Era isso. Ele foi descartado como suspeito. Uma pista e um suspeito que pareciam promissores no caso foram descartados. Parecia um beco sem saída. A busca por suspeitos continuou. A polícia seguiu coletando DNA de vários homens. Aparentemente, eles coletaram amostras de DNA de mais de 100 homens no total, mas nenhuma delas coincidiu. Nenhuma. E a polícia já começava a ter dificuldades. Eles chegaram a um impasse no caso porque não conseguiam encontrar essa correspondência. Cada pessoa que eles achavam que poderia ser o autor, eles conseguiam eliminar através do DNA. E, eventualmente, dias sem uma prisão se transformaram em semanas, semanas se transformaram em meses e meses se transformaram em anos.
Anos começaram a passar com pouco ou nenhum avanço no caso de Shauna Howe, o que significa que a comunidade de Oil City continuou apenas vivendo nisso, aquele medo de que pudesse haver um assassino de crianças vivendo entre eles. Anos após a morte de Shauna em 1995, uma equipe de casos arquivados iniciou nova análise da investigação, pois nessa altura o caso já havia esfriado. Eles começaram a vasculhar os antigos arquivos do caso da Shauna, revisando tudo de novo. Todas as evidências e depoimentos foram analisados, e foi quando eles se depararam com o depoimento do Dan Payden que de repente desenvolveram uma nova teoria para o caso, algo que não tinha sido realmente considerado pelos detetives originais. Eles realmente começaram a pensar em como o Dan descreveu tudo acontecendo tão rapidamente naquela noite. Em 1 minuto, ele viu a Shauna andando pela rua com sua fantasia de ginasta. Ele viu aquele homem alto e magro. E no momento seguinte, ele ouviu a Shauna gritar e viu aquele carro vermelho acelerando para longe, e foi isso, a Shauna tinha desaparecido. E tudo aconteceu tão rápido em questão de segundos, o que levou os novos detetives a começarem a pensar: espera um minuto. E se mais de uma pessoa estivesse envolvida nisso? Sempre se pensou que apenas um homem, aquele homem alto e magro, fosse o responsável pelo rapto e assassinato de Shauna. Mas e se na verdade fossem 2 ou até 3, e se várias pessoas estivessem envolvidas? Isso explicaria como tudo aconteceu tão rápido. Se aquele homem alto e magro foi quem agarrou a Shauna e a empurrou para dentro do carro, talvez houvesse outra pessoa no banco do motorista esperando para fugir rapidamente. Então, com essa nova teoria em mente, a equipe de casos arquivados começou a analisar os registros policiais de crimes locais que haviam sido cometidos por mais de uma pessoa. E foi então que os irmãos O'Brien chamaram a atenção deles. Jim e Tim O'Brien eram homens da região. Acho que eles viviam em Oil City e tinham cerca de 20 anos. Quando Shauna morreu, Tim era o irmão mais velho. Ele tinha, se não me engano, cerca de 29 anos e Jim era cerca de 5 anos mais novo. Ele tinha 24 anos. E ambos eram muito conhecidos pelas autoridades. Ambos tinham longos históricos criminais que remontavam à época em que eram apenas adolescentes. Eles começaram a cometer crimes ainda crianças. E, na verdade, em 1995, 3 anos depois que Shauna foi morta, os irmãos foram, acredito eu, ambos presos por tentarem sequestrar uma mulher de 22 anos. Essa mulher estava apenas andando pela rua quando os irmãos tentaram forçá-la a entrar no porta-malas do carro deles. Mas ela lutou com todas as forças que tinha e, felizmente, a tentativa deles não teve sucesso. Essa mulher conseguiu escapar e chamou a polícia, e quero dizer, é difícil ignorar as semelhanças aqui, não é? As semelhanças entre o rapto de Shauna e a tentativa de sequestro da jovem. Shauna foi forçada a entrar em um carro, e os irmãos O'Brien tentaram fazer o mesmo com essa mulher. Então, será que eles também poderiam ter sido responsáveis pela morte de Shauna 3 anos antes? Mais uma vez, assim como Ted Walker, eles pareciam suspeitos realmente promissores. Mas havia um grande problema com essa teoria. Acontece que, na época, o sequestro de Shauna aconteceu na noite de 27 de outubro de 1992. Ambos os homens, os irmãos O'Brien, estavam, na verdade, na prisão por outros crimes que haviam cometido, então eles não poderiam ter sido os autores. Na verdade, eles foram brevemente investigados pelos detetives originais lá em 1992. Foi confirmado que eles estavam presos na época, né, então não poderiam ser responsáveis. Novamente, outros homens foram investigados à medida que os anos continuavam a passar. Eles até tiveram uma confissão de um indivíduo. Houve um cara que literalmente afirmou ter sido responsável pelo homicídio de Shauna Howe, mas o DNA acabou provando que ele estava mentindo. Essa foi uma confissão falsa. A família de Shauna, sua mãe, Lucy, passou anos após a morte da filha, ainda morando em Oil City. Ainda aguardava desesperadamente a notícia de que a polícia identificou o assassino de sua filha. Mas essa notícia não chegou. E no fim das contas, ficar em Oil City, ficar na Pensilvânia, simplesmente se tornou doloroso demais para ela. Ela não conseguia mais viver lá. Ela sentia que estava constantemente olhando por cima do ombro, vivendo sempre com medo, procurando pelo homem responsável, se perguntando se o cara que ela acabou de passar na rua era o assassino ou o cara que ela acabou de ver no supermercado. Imagino que isso era uma tortura para ela.
6 anos após a morte de Shauna, Lucy decidiu partir. Ela saiu da Pensilvânia e se mudou para a Carolina do Norte. Enquanto isso, com o passar dos anos, o caso arquivado da Shauna foi meio que passado de um detetive para outro. 2 dos principais detetives que eventualmente se envolveram no caso foram a detetive O'Toole e a detetive Graham. E foi quando elas começaram a revisar os arquivos do caso que fizeram uma descoberta chocante, realmente chocante. Elas leram sobre Jim e Tim O'Brien no arquivo do caso. Descobriram que haviam sido investigados como suspeitos anos antes, mas foram descartados porque ambos estavam presos na época do sequestro de Shauna. Bem, acredito que foi em 2002 ou no início dos anos 2000, uma década após o crime ter ocorrido. Quando os detetives decidiram realmente verificar isso, realmente conferir se os O'Brien estavam mesmo presos naquela noite, e adivinha o que eles descobriram? Estava incorreto. De alguma forma, e eu não sei como, mas de alguma forma os investigadores originais tinham se enganado. Eles chegaram erroneamente à conclusão de que ambos estavam na cadeia naquele momento. Mas eles venceram, né? Os registros mostravam que eles venceram. A polícia cometeu um erro enorme, enorme. Os O'Briens tinham sido presos pouco antes de Shauna ser assassinada por outros crimes que eles haviam cometido, mas os registros mostravam que na noite do sequestro dela, ambos os O'Briens estavam soltos sob fiança e, portanto, teriam tido a oportunidade de cometer esse crime. As autoridades passaram anos e anos procurando pelos assassinos, enquanto os O'Briens, novamente, esses suspeitos tão plausíveis, estavam bem na frente deles o tempo todo. E agora a detetive O'Toole e a detetive Graham estavam convencidas de que eles estavam envolvidos. Agora, nesse momento, em 2002, os irmãos O'Brien estavam na cadeia mais uma vez. Jim O'Brien estava na prisão por tentativa de sequestro de uma mulher e Tim O'Brien estava na prisão por agressão sexual a menores. O que já diz muita coisa, não é? Então a polícia conversou com os O'Brien, eles os interrogaram. Ambos negaram envolvimento no rapto e morte de Shauna Hall em 1992, mas para provar de vez, a polícia precisava comparar o DNA. Então eles pediram amostras dos 2 irmãos, e embora eu ache que ambos estavam muito hesitantes no começo, no final eles cederam e as amostras foram enviadas ao laboratório para análise. E finalmente, uma década inteira após o crime, a polícia teve aquele avanço. Testes forenses confirmaram que esses dois irmãos perversos que anteriormente haviam sido descartados incorretamente do caso, estavam de fato envolvidos no que aconteceu com Shauna. Todos aqueles anos atrás, o DNA do irmão mais novo, Jim O'Brien, foi identificado como uma correspondência exata com o sêmen que foi encontrado no corpo de Shauna e com o sêmen encontrado em seu macacão. E não foi só isso. Lembra do fio de cabelo achado nas roupas da Shauna? Esse fio de cabelo corresponde ao irmão mais velho de Jim, Tim O'Brien. Então agora a polícia tinha essa confirmação do envolvimento deles, mas eles ainda não estavam completamente satisfeitos. Para ser honesta, porque havia um aspecto específico do crime que ainda não batia, ainda não fazia sentido. Faltava uma peça nesse quebra-cabeça. Foi o depoimento dado por Dan Payden, a descrição dele do homem alto e magro que foi visto bem perto do local do rapto segundos antes de Shauna ser levada. A polícia tinha certeza de que esse homem também estava envolvido nesse caso. Mas nem Jim nem Tim O'Brien se encaixavam na descrição desse indivíduo. Ambos eram homens baixos e atarracados, então quem era o homem alto e magro? Bem, na tentativa de descobrir, a polícia começou a investigar mais a fundo a vida dos O'Brien em 1992, descobrindo quem eram seus amigos, com quem eles se relacionavam. Alguém que eles conheciam correspondia à descrição desse homem alto e magro com boné de beisebol? E sabe o que eles descobriram ao fazer isso? Elas descobriram que em 1992, Jim e Tim O'Brien às vezes ficavam hospedados com Ted Walker em Oil City. Ted Walker, aquele cara estranho da pizzaria que também já tinha sido considerado suspeito no caso durante a investigação original. No início dos anos 90, a casa de Ted Walker era chamada de Flop House ou DOS House. Ele abria a casa dele para pessoas que só podiam pagar um pouco de dinheiro pelo aluguel.
e ele oferecia a elas acomodações bem básicas. Acho que muitos que ficavam na casa dele eram ex-presidiários, como os irmãos O'Brien. Embora Ted Walker já tivesse sido descartado como suspeito por meio de DNA, a polícia agora acreditava que ele poderia, na verdade, ter tido participação no sequestro de Shauna. Sim, o DNA dele não foi encontrado no corpo ou nas roupas de Shauna, mas isso não prova que ele não estava envolvido. De algum modo, ele tinha ligação com Jim e Tim O'Brien. Em outubro de 1992, ele tinha um carro vermelho pequeno. E, novamente, ele correspondia exatamente à descrição do homem alto e magro que foi visto por Dan Payden na noite do sequestro. Ted Walker foi entrevistado algumas vezes sobre o caso Shauna e sempre negou envolvimento. Mas foi após as correspondências de DNA com os irmãos O'Brien que a polícia decidiu simplesmente seguir em frente e prender Ted Walker sob suspeita de ser cúmplice de assassinato. Acho que foi para ver se isso teria algum efeito sobre ele, para ver se ele cederia, basicamente. E ele cedeu. O palpite da polícia estava correto. Ted Walker admitiu que realmente teve envolvimento no que aconteceu com Shauna Hall e ficou meio claro para os detetives que isso era algo sobre o qual ele queria se confessar há um tempo. Ele queria confessar e tirar isso do peito, mas acho que ele estava com medo demais para fazer isso. Mas agora, mais de uma década depois, ele finalmente estava contando à polícia sua versão daquela noite fatídica. Ted Walker disse que na noite de 27 de outubro de 1992, Jim e Tim O'Brien, recém-libertados sob fiança, se aproximaram dele. Eles estavam ficando com ele em seu cortiço e disseram que queriam pregar uma peça de Halloween no departamento de polícia de Oil City. Como você pode imaginar, com fichas criminais tão extensas como as deles, os O'Brien odiavam a polícia, odiavam as autoridades e basicamente queriam zombar deles. Eles queriam fazer essa pegadinha de Halloween para mostrar que a polícia era péssima no que fazia, basicamente, e transformar eles em motivo de piada. E eles queriam que Ted Walker ajudasse eles a fazer essa pegadinha. A pegadinha era que eles iam sequestrar uma criança na rua. Manter a criança refém por 1 ou 2 horas para causar pânico e iniciar buscas imediatas pela polícia local. Eventualmente, eles simplesmente soltavam a criança e os irmãos podiam rir da polícia. Aparentemente, acharam a ideia engraçada. E Ted Walker concordou em ajudá-los a realizar essa pegadinha. Ele afirmou que, pelo que sabia, era só isso que os irmãos planejavam fazer. Só manter uma criança como refém por algumas horas e depois simplesmente deixá-la ir completamente ilesa. Mas, é claro, não foi isso que aconteceu. Os 3 homens saíram dirigindo pelas ruas e Ted admitiu que o homem alto e magro com boné de beisebol era ele. Ele era quem Dan Payden viu naquela noite. Enquanto os irmãos O'Brien esperavam perto dali no carro vermelho, Ted ficou encarregado de pegar uma criança. Ted afirmou que quando viu Shauna, puxou conversa com ela sobre os biscoitos das escoteiras. Ele perguntou se ela vendia biscoitos das escoteiras e disse que fez isso para deixá-la mais à vontade na conversa. E então, de repente, ele simplesmente a agarrou, ele a levantou. Shauna obviamente soltou um grito que Dan Payden ouviu. Ted rapidamente passou Shauna para Tim O'Brien, que a forçou a entrar no carro vermelho, e então o carro saiu em alta velocidade com Shauna dentro. Quando eles chegaram na casa de Ted, Ted afirmou que os irmãos O'Brien carregaram uma Shauna apavorada para dentro da casa e subiram as escadas até um quarto lá em cima, enquanto Ted ficou no andar de baixo. Mas ele se lembrou de ouvir Shauna chorando e gritando: "Me deixem em paz e saiam de cima de mim." Acredita-se que provavelmente eram os homens abusando sexualmente da menina de 11 anos. Agora Ted afirmou que isso era tudo em relação ao envolvimento dele no crime. Ele ajudou os irmãos a sequestrar Shauna, mas afirmou à polícia que não participou de nada depois disso. Se isso é realmente verdade ou não, quem sabe sinceramente? Como sabemos, Shauna ficou viva por alguns dias após o sequestro. Acredita-se que numa noite os irmãos a levaram para Coltus Hall e provavelmente a agrediram ali. Por isso, o macacão dela foi achado nos arbustos. E também acredita-se que durante o cativeiro ou por parte dele, ela provavelmente foi mantida no porta-malas do carro vermelho, o que explicaria as queimaduras de carpete que ela tinha nos joelhos.
Provavelmente vieram do carpete do porta-malas. Na noite após encontrarem o macacão, os irmãos levaram Shauna de volta ao buraco de Coulter. Eles a levaram até a ponte ferroviária e friamente, simplesmente a jogaram de lá enquanto ela ainda estava viva e ela caiu até a morte. Quero dizer mais uma vez, a natureza puramente maligna desses dois homens ser capaz de fazer algo assim com uma criança, com uma menina inocente de 11 anos é inacreditável, não é mesmo? Ted Walker disse que, após o assassinato de Shauna, os O'Brien o ameaçaram para que ficasse em silêncio sobre o crime. Porque se ele não ficasse, eles disseram que fariam o mesmo com o filho de Ted. Aparentemente, Ted tinha um filho e eles ameaçaram matá-lo também. E então Ted disse que por medo ele guardou esse segredo por anos e anos. Mas ele afirmou que se sentia péssimo por isso, péssimo pelo papel que teve que desempenhar nesse crime horrendo e vil. Os 3 homens foram presos em conexão com o assassinato de Shauna Hall. No outono de 2006, começaram seus processos judiciais. Como sabemos, Ted foi inicialmente preso como cúmplice de assassinato. Quando chegou a hora dos processos, ele se declarou culpado por sequestro e homicídio em 3º grau. Como parte de um acordo judicial, ele testemunharia contra os irmãos O'Brien no julgamento. E ele acabou sendo condenado a passar entre 20 e 40 anos na prisão. Os O'Briens se declararam inocentes das acusações de assassinato em 2º e 3º grau. Não sei por que não foram acusados de assassinato em 1º grau, mas enfim. Eles foram acusados de assassinato em 2º e 3º grau, relação sexual involuntária, sequestro e conspiração criminosa. E claro, ambos foram condenados. Ambos foram considerados culpados ao final do julgamento, e cada um recebeu uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Então eles nunca seriam libertados da prisão. Agora, até onde eu sei, os irmãos O'Brien ainda estão vivos e ainda estão na prisão até hoje. No entanto, o mesmo não pode ser dito sobre Ted Walker. Na verdade, ele faleceu ainda atrás das grades em 2022, aos 63 anos de idade. Fontes dizem que ele morreu de causas naturais. E ao que parece, ele seria elegível para liberdade condicional em 2024 se estivesse vivo. Então, acho que graças a Deus ele faleceu 2 anos antes. E graças a Deus os irmãos O'Brien ainda estão presos para sempre. Finalmente, depois de cerca de 14 anos, Shauna recebeu justiça por sua morte brutal e horrível. E sua família teve algum tipo de encerramento e espero tranquilidade ao saber que os homens vis que fizeram isso com sua filha, pelo menos agora, nunca mais poderão fazer isso com outra criança. Como mencionei, após o assassinato de Shauna, ocorrido poucos dias antes do Halloween, a data foi banida em Oil City, Pensilvânia. Proibiram as crianças de pedir doces por considerarem perigoso, ao menos durante a noite. Acredito que as crianças não podiam sair para pedir doces depois de escurecer. E essa proibição permaneceu em vigor por 15 anos inteiros, até outubro de 2008, quando acredito que uma menina de 10 anos que morava em Oil City começou uma petição, ela reuniu um monte de assinaturas. E assim, o Conselho Municipal de Oil City suspendeu a proibição, permitindo que as crianças da comunidade voltassem a pedir doces à noite mais uma vez. E isso nos leva ao fim deste caso. Isso conclui o horrível caso de Shauna Hall, um crime muito revoltante. E sim, fico feliz que os responsáveis finalmente foram pegos e estão presos para sempre, onde é o lugar deles. Como sempre, por favor, me contem suas opiniões e pensamentos sobre esse caso aqui embaixo nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês acham. E também, claro, fiquem à vontade para me contar sobre outros casos que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal.